Para melhorar suas relações no casamento, em primeiro lugar, o casal precisa aprender a reconhecer que a base fundamental de uma união forte e firme é a capacidade de se relacionar efetivamente. É através das palavras, das atitudes, dos gestos e do silêncio que o casal aprende a falar, a ouvir e até ler entre linhas o pensamento e os sentimentos do seu cônjuge. A boa relação não requer que a outra parte seja perfeita, nem concorde sempre com tudo, mas exige reconhecer e respeitar a outra parte, aceitando as diferenças na maneira de pensar e sentir. Além disso, requer que um escute o outro com respeito, interesse e um profundo desejo de satisfação até das mais pequenas necessidades. O empenho de manter abertas as linhas de comunicação produzirá a satisfação de poder contar com um fiel companheiro ou fiel companheira, além de proporcionar prazer, alegrias sexual. Estar plenamente consciente de que precisam eliminar barreiras e construir pontes. Então, as barreiras precisam de ser derribadas e construir ponte para quê? Para que você esteja, trazendo uma relação forte, ser positivo, animado, com palavras, reduzindo ao mínimo de crítica, a não ser que seja uma crítica construtiva, expressar as suas emoções, tanto agradáveis como as desagradáveis, sem culpar-se ou acusar-se mutuamente. Ser sensível e observar com a mente aberta as atitudes e sentimentos do outro. Analisar a situação quando uma das partes se sentir ferida por algo que a outra disse, a fim de determinar se aquilo contribuiu para o problema e então agir com sinceridade. Quem ofendeu deve de admiti-lo e pedir perdão. Ouvir, examinar bem as palavras que a outra parte fala para evitar mal-entendido. Estar sempre pronto a ressaltar os pontos positivos em vez de negativo. Lembre-se que ninguém é perfeito e que todos gostam de receber apoio e apreço. Esclarecer sempre e logo os mal-entendidos que surgirem vão embora. Não deixe, muitas das vezes, o mal-entendido passar por despercebido, não. Aproxime, conversa, de que maneira que você quis dizer isso, o porquê você falou desta forma. Não precisa ser com gritarias, com brigas, mas sim um diálogo. Sempre devemos de procurar o diálogo, porque a palavra branda aplaca o furor. Assim diz em Provérbios. Para o casal melhorar o seu relacionamento, é importante que saiba lidar com os problemas. Quando duas pessoas se unem, é à medida que vão conhecendo melhor tanto as virtudes como os seus defeitos. Crescerão as possibilidades de surgirem rugas, mal-entendidos, conflitos de interesses e outros problemas. É impossível viver o casamento sem ter discussões, pequenos desentendimentos. O desafio para o casal é reconhecer
está esta realidade e estar pronto para aprender a tirar proveito das crises. É importante aprender a discutir e a se reconciliar. Houve o problema, discutiu o problema, aí ao invés de ficar às vezes virado, né, para o outro, não, reconcilie, né, falou alguma coisa, ofendeu, né, pede desculpa, pede perdão, demonstra isto com gestos, né, com carinho. Isto requer paciência e maturidade, mas a experiência de discutir francamente os problemas ensinará o casal a conviver mais intimamente. Existem algumas regras que o casal deve seguir quando discute um problema, a fim de que o perdedor não seja o amor. Estas regras são: ter consciência de que não estão em guerra um com o outro. Você, marido ou esposa, deve atacar o problema que precisa de ser resolvido e não o seu cônjuge. Não é possível lidar com um problema enquanto o casal se ocupar em acatar-se mutuamente, em atacar-se mutuamente. Por isso, no casamento, não há lugar para provocações, nem críticas sarcásticas de um contra o outro. A Bíblia nos ensina o seguinte: a resposta delicada, a resposta calma, abranda o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Está lá em Provérbios 15, verso 1. Ela diz também: a paciência convence até a autoridade. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Provérbios também 25, versículo 15. Todo conflito produz algum tipo de emoção. Algumas situações produzem reações mais fortes do que as outras. Por isso, é preciso permitir que manifestem frustrações, angústias e dor, assim como apontar para as possíveis causas da situação a partir do ponto de vista de cada um. Deve haver sempre um respeito mútuo que permita a cada cônjuge expressar livremente as suas emoções, especialmente a raiva e a aflição. Ambos devem assumir a sua responsabilidade, dizendo, por exemplo: eu me sinto mal quando, em vez de você me faz sentir mal. Humildes, delicados e pacientes, mostrem o seu amor suportando uns aos outros. Evitar as explosões emocionais, uma vez que estas comprometem o ambiente e impedem que um ouça o outro. Cada um trate de pensar e sentir o que a outra pessoa está experimentando diante do problema. Aprender a ouvir o que a outra pessoa diz permite estar mais consciente da necessidade dela. Esta é uma das metas do amor que um tem pelo outro no casamento. Quando o casal deseja abordar um assunto delicado, deve escolher um momento apropriado em que esteja a sós e em condições de pensar com clareza. Por outro lado, porém, não é aconselhado adiar por muito tempo a conversa. Recusar-se a falar no assunto não resolve nada e só aumenta a tensão e alimenta a amargura. Por isso, as Escrituras Sagradas aconselham: se você ficar com raiva, não deixe que isso faça
pecar e não fique com raiva o dia todo, procure logo, né, consertar, que cada vez que a pessoa fica com raiva, ficar segurando aquilo dentro de si, aquela raiva, né, aquela mágoa, parece que aquilo vai acrescendo mais, vai lembrando de mais coisas, o diabo acha uma ocasião e ali, ao invés de reconciliar, para ter uma boa vivência, né? Acabar com aquilo tudo naquele momento, jogar aquilo fora, foi um momento que teve ali, mas passou. Não, a pessoa ainda fica com aquilo guardado dentro de si, remoendo, muitas das vezes lembrando de coisas do passado, e muitas das vezes, ao invés de, né, consertar para viver em harmonia, estão ali os dois no mesmo barco, né, na mesma casa, mas muitas das vezes até sem conversar um com o outro, passando dias, meses ou até anos. Mas nós não devemos ser assim. Não deixe o dia todo, porque cada momento que vai passando, parece que aquilo vai ficando mais difícil. Mas se você reconciliar logo, deixar aquilo rapidinho, você vai ver que aquilo passou, foi apenas um momento e a vida continua, e continua bem e feliz. Não esquecer nunca de apontar as virtudes dos outros, que nós temos muitas das vezes, né, achar e ver só defeito. Muitas das vezes a pessoa tem qualidade e nós não procuramos enxergar aquilo de bom que a pessoa tem, porque todos nós temos defeito, né? Apontar as virtudes positivas que você aprecia e valoriza na outra pessoa. Diga um ao outro, é muito bom quando você está, ou outra afirmação semelhante mútua e explícita ajudará a lembrar que a meta é resolver um problema sem ferir o amor que ambos querem ver crescer diariamente. Tente discutir todos os problemas partindo deste ponto de vista. O que nós podemos fazer para resolver juntos este problema? Para isto, você pode utilizar a frase "eu necessito", que você, dessa forma, você estará apontando para o futuro e não para o passado. Em vez de insistir nas queixas, recriminações, você estará buscando melhorar a situação. É importante evitar palavras que machuquem. Usem palavras amáveis e não se esqueça das 3 chaves para a reconciliação. Sinto muito, perdoe-me, eu te perdoo, eu te amo. Tente chegar a um acordo sobre a forma de prosseguir. É importante que as expectativas e as responsabilidades de cada um sejam claras. Ore pelo problema junto com seu cônjuge. Jesus Cristo nos disse e afirma também: sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com ele. Em Mateus 18:19, esta promessa nos garante que existe uma bênção especial quando um casal ou uma família reúne para orar. O propósito é alcançar as mudanças necessárias para não recair no mesmo problema. Lembre-se que uma discussão madura, com a ajuda de Deus, pode ajudar a superar suas diferenças com o cônjuge e contribuir para o fortalecimento de sua relação. É isso que Deus quer, que nós tenhamos, né, uma relação sadia, forte, firme. Então, hoje, você está disposto a conversar, a discutir o problema, sem atacar
um ao outro e orar para que Deus te ajude a resolver este problema. E você verá que você terá um casamento feliz, porque Deus está no controle da situação. Então hoje você tem o privilégio de estar ouvindo esta palavra e atentar para ela, para que tudo melhores. Se até agora houve algo e você não teve condições, ouvindo esta palavra, não ataque o seu cônjuge, a outra pessoa, ataque o problema e converse, porque Deus está agindo por você e vai te dar a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, o seu cônjuge, o seu casamento, que seja um lar de paz, uma família feliz, em nome de Jesus. Amém?